violência faz parte da vida humana como um mecanismo de resposta. Se toda ação requer uma reação, o jovem oprimido procura seu lugar na sociedade atacando um sistema que o exclui e o reduz à marginalidade. O contato dessa semana foi a Belo Horizonte, em busca de uma iniciativa modelo de combate à violência e à criminalidade. Lá, com o apoio e a participação dos salesianos, o programa Fica Vivo une repressão à violência e prevenção social. Uma ação pioneira, capaz de transformar a vida de uma comunidade oprimida pelo tráfico. Fica vivo. É esta frase imperativa que domina as casas, morros e ruelas do bairro Cabana do Pai Tomás, na periferia de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em cada muro, em cada beco da comunidade, espalham-se as marcas de um programa em ação. Uma iniciativa capaz de transformar a dureza de um projeto de repressão à criminalidade em um programa efetivo de proteção social. Implantado no bairro Cabana em outubro de 2004, o Fica Vivo faz parte de um amplo programa de controle de homicídios idealizado em uma das fases mais violentas da cidade de Belo Horizonte. Segundo o CRISP, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2003 foram registrados 56 assassinatos somente na região oeste de Belo Horizonte. O aglomerado Cabana do Pai Tomás liderava a média de homicídios, registrando quase 4 mortes por mês. Utilizando meios sociais para atingir fins de segurança pública, o Fica Vivo realiza um trabalho de articulação entre proteção social e intervenção estratégica policial, aplicando a repressão sobre os efeitos da criminalidade e a prevenção sobre suas causas. O eixo proteção social do Fica Vivo, que é ao qual o núcleo de referência está subordinado, a proposta que a gente faz é de convidar os jovens a participar dessas oficinas de arte, cultura e esporte e estarem também participando das outras ações do Fica Vivo, que são ações de inclusão produtiva, que é encaminhamento para cursos de capacitação profissional, o jornal da comunidade, as ações de saúde, que são grupos em parceria com os centros de saúde locais, e a ação de educação, que a gente tem uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com 2 turmas de EJA, que é Educação de Jovens e Adultos, para complementação de 5ª e 8ª série, com 60 alunos. Com o apoio e participação dos salesianos, o Fica Vivo Cabana desenvolve 27 oficinas em modalidades artísticas, esportivas e culturais, todas ministradas por monitores da própria comunidade. A partir do momento que esses jovens estão utilizando desses espaços, dessas oficinas, então ali a mente deles estão sendo ocupada e ali eles projetam outros sonhos, outras realidades para a sua vida. Apesar das dificuldades de locomoção no interior do bairro, dividido entre 2 facções do tráfico, o Fica Vivo espalhou-se pelo Cabana, organizando oficinas em variados pontos da comunidade. Dança, teatro, grafite, jornal, percussão, esporte. São essas as armas do Fica Vivo contra a violência e a criminalidade. O grafite é um meio de comunicação. Então a gente acaba pondo ali um policial abordando alguém, a troca de tiros, entendeu? A Damaria subindo com a sacola no meio da troca de tiros, passando bala do lado, essas coisas, entendeu? Que acontece no dia a dia. Então fazem eles a refletir. O pessoal conhece só o lado negativo, que é o lado das mortes, o lado da violência, o lado da miséria existente dentro de uma favela. Aí o objetivo maior dessa oficina de jornal é estar mostrando o outro lado da moeda, né? Que por detrás dos tijolos tem um trabalho bonito que está sendo mostrado dentro das oficinas, dentro dos projetos sociais, não só do Fica Vivo, mas de toda a comunidade. Hoje, 640 jovens entre 14 e 24 anos participam das oficinas do Fica Vivo Cabana, conhecendo em cada atividade uma opção ao mundo do crime e à sedução das drogas.
Depois dessas oficinas aí e tal, desse projeto aí Fica Vivo, tá bem melhor, né? Porque tem muita gente que antes ficava na rua aí e tal, às vezes até usando droga, hoje em dia já tá na oficina aí, já tá tendo ocupação. Tá bem melhor, com certeza. Antes eu ficava assim, jogar na rua, sem ter o que fazer, só pensando em coisa errada. Aí vim, aí no projeto eu vi uma coisa que eu sei fazer, uma coisa que muitos falam que eu tenho dom, que eu encontrei alguma coisa que eu sou valorizado. Após 2 anos de atuação, o Fica Vivo comemora uma redução de 60% na média anual de homicídios na região do Cabana. Índice expressivo, mas que não revela as vitórias de uma iniciativa tão complexa. Se um número maior de jovens deixou de morrer pelo tráfico, um número ainda maior passou a viver pelo lazer, pela arte, pelo esporte e pela música. E no próximo bloco, teremos a presença de Vânia Valadão, coordenadora do Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes Violentos do Estado de Minas Gerais, e Elizabeth Café, assistente social também do NAVE. Daqui a pouco a gente volta. E o tema do nosso programa de hoje atinge a todos nós, que é a violência. Então a gente trouxe 2 especialistas sobre o assunto para conversar com a gente. Uma é a Vânia Valadão, que é coordenadora do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos aqui no estado de Minas Gerais, não é isso, Vânia? Exatamente. E a Elizabeth Café, que é assistente social também lá do NAVE. A gente fala NAVE, não é isso? É, NAVE. Tá certo. Explica pra gente, Vânia, como é que funciona o NAVE? O NAVE é um programa do governo federal em parceria com a SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esportes, estabelecido em Minas Gerais para atender vítimas e familiares de crimes violentos, que são os crimes de homicídio, latrocínio e crimes sexuais. Vítimas e familiares porque já morreram no caso de homicídio e latrocínio. E é um programa modelo para os outros 14 que existem no Brasil todo. E quais são as atividades desse núcleo? É um atendimento psicológico, social e jurídico a essas pessoas que sofreram esses tipos de crime. Na verdade, nós atendemos qualquer pessoa que tenha sofrido algum tipo de crime e fazemos encaminhamento para os parceiros, não sendo homicídio, latrocínio, a forma tentada e executada, e os crimes sexuais, que são nosso atendimento psicológico, social e jurídico. Agora, existe um perfil para essas vítimas, não? Olha, não existe não. O NAVE atende qualquer pessoa que chegar ao NAVE procurando ajuda. Por quê? Porque é um programa voltado para a cidadania, acesso à justiça e resgate em direitos humanos. Então, não existe uma faixa socioeconômica. Claro, é evidente que as pessoas menos favorecidas procuram mais, até pela falta de acesso financeiro a bens particulares, né? Elas procuram mais os programas municipais, estaduais e federais. Você, como assistente social, percebe alguma faixa de risco nesse tema da violência, até na violência sexual? Elizabeth? Eu acho assim, hoje, toda faixa etária, né? A gente corre esse risco de você tá caminhando, né, num lugar mais ermo e ser, né, de repente você ser atacada, você está indo trabalhar, de repente, né, pode sofrer um assalto e vir a falecer dessa forma. Crianças, às vezes, em risco, com pessoas, né, que são perversas e, de repente, né, sequestram, pegam. Então, a faixa etária hoje, a gente pode dizer de 2 anos, de 0 até um idoso também, né, que nós quem também temos sujeito, também, né, a violência hoje em dia. idosos que também passam, né, por um atentado violento ao pudor, né, nesse sentido. Então, a faixa etária hoje, ela atinge, eu acho que nem hoje, mas sempre atingiu. Hoje a gente tem mais subsídio para estar falando, né, os cuidados que tem que ter no dia a dia. É verdade que a porcentagem que procura o NAVE é muito menor do que efetivamente quem sofre violência hoje em dia? Porque assim, a violência e a vítima, ela fica um pouco... como procurar esses recursos, né? Vai no centro de saúde, onde ir. A gente hoje até pode dizer que pelas propagandas e pelos recursos que a gente tem, de estar assim, fazendo parcerias com os postos de saúde, de estar falando para o Brasil inteiro, então as pessoas estão com mais, sem esse pudor de procurar os recursos. Então, mas
ainda é muito tímida as pessoas que estão, né, que chegam a procurar, né, os recursos. Na verdade, o que acontece? Por exemplo, em Belo Horizonte, a incidência do crime violento no fim de semana é muito maior do que, vamos dizer, a procura pelo atendimento durante a semana no NAVE, né? Sim. A gente vê que há uma disparidade muito grande nisso. O crime é muito maior do que a procura ao NAVE. Mas é porque a pessoa leva um certo tempo também para elaborar aquela perda e procurar o serviço. Entendeu? A gente tem caso, por exemplo, que o homicídio aconteceu naquela família, o latrocínio, há 1, 2 anos atrás, e só agora a esposa está tendo condição de sair do lar, de perder o medo de sair e procurar um serviço, entendeu? De estar um pouco melhor psicologicamente, até para pedir ajuda. Porque o crime violento, ele atinge a pessoa e a família em tão alta escala que às vezes ela trava na procura de serviço, na procura de ajuda. Ela cai numa depressão tão profunda que ela não consegue nem sair daquele pedacinho dela ali. Ela leva às vezes 6 meses, 1 ano para procurar uma ajuda. Nossa. Então você vê como é que é tão grave, né? É complicado. Agora, a Elizabeth estava falando de propaganda, eu me lembrei e gostaria de fazer uma pergunta para vocês. E o tratamento que a violência é dada hoje pela mídia, o que vocês acham disso? Assim, você acha que essa banalização da violência na mídia hoje, isso pode interferir de alguma forma no que vocês estão vendo no trabalho de vocês? Olha, na verdade, a gente lê todo dia no jornal, morreram 2, morreram 3, assalto, morte, sequestro, isso, aquilo. A gente vai se acostumando, passando a achar que aquilo é normal. Nós não podemos deixar que isso seja banalizado. Nós não podemos enxergar como isso normal. Como números apenas. Como números apenas. Temos que estar atento a quê? A nos prevenir, a tomar cuidados essenciais para que não sejamos vítimas. Então temos que evitar locais perigosos, ruas desertas, fazer aquela prevenção, estar sempre atento. Isso é prevenção, né? Isso é prevenção. E estar sempre atento, que podemos ser alvo de alguma violência, mas não banalizar. É normal, então tudo bem, em todo lugar vai ter violência. Não é bem assim. Tá certo. Eu acho que não a propaganda, mas eu acho que a mídia devia fazer mais os serviços, apresentar os serviços que estão à disposição do usuário. Assim como o NAVE, né? Assim como o NAVE. E também existe, por exemplo, em Minas Gerais, hospitais de referências para as mulheres e os homens também que passaram por alguma violência, no caso do estupro ou do atentado violento ao pudor. Imediatamente, você imagina, nós temos 3 hospitais referências, que se você for estuprada ou se passar por um atentado violento ao pudor, que é a relação sexual anal, você tem imediatamente até 72 horas para procurar o hospital, 3 hospitais de referência, para imediatamente você usar o coquetel, para não adquirir, né, a AIDS, para você fazer a profilaxia, que chama, né, nesse sentido, a mulher, a pílula do dia seguinte para não engravidar, e ter todos os exames de sangue. Isso não é falado. Então, você tem um serviço à disposição na comunidade para vítimas de violências sexuais e que isso não é falado. E até no crime de violência sexual é importante a gente falar que a polícia está muito bem preparada para esse tipo de crime. Então, por exemplo, a coleta de provas hoje é muito pelo IML, está muito avançada. Então é importante que a vítima saiba que ela não pode tomar banho, que ela tem que preservar aquelas provas ali, aquele material, um sêmen que vai ser colhido, porque existe o grupo anti-estupro da Polícia Civil, que faz averiguações, que coloca, que pesquisa perfil de várias agressões sexuais para se chegar às vezes a um único agressor, na busca daquele autor. Então é importante que a população saiba o que ela tem que preservar, que ela tem que procurar a polícia, que a polícia é um aliado, que a polícia tem que ser acionada imediatamente para levá-la também, como a Beth falou, para os hospitais de referência onde vai ser adicionada a profilaxia. Então que os organismos e as instituições estão prontas para ajudar a população. Agora isso precisa ser muito bem divulgado até para a população saber que existem serviços importantes disponíveis e que ele pode contar. E que pode contar com aquele serviço. Também, a gente já estava falando aqui, né, em Minas Gerais, mas é o Brasil inteiro. Isso é um programa da Secretaria Federal de Saúde, né? Então, quer dizer, como se diz, um programa do Brasil inteiro. Então, não existe só em Minas Gerais. Então, você passou por alguma violência, procura uma ajuda.
de pessoas certas, corretas, onde você vai poder imediatamente ser atendido. E é importante até falar que agora nós já estamos começando a nossa replicação no estado de Minas Gerais. As cidades do interior com muita incidência e violência, ou que têm necessidade da implantação desse serviço, e as prefeituras, os parceiros querem, estão chamando NAVE. Então, por exemplo, nós já estamos indo para Ipatinga e para Montes Claros. A nossa tendência está em Uberlândia, Juiz de Fora e... parece que mais uma cidade, estou me recordando bem agora. Então é importante essa replicação para o município que o governo de Minas Gerais está fazendo também. Bom, de qualquer forma, a gente sente que esse é um tema muito importante e infelizmente o nosso tempo é curto para tratar de uma coisa tão vasta, né? E que bom que a gente pode prestar atenção mais nisso, né? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu gostaria só de deixar o nosso telefone. Sim. 31 3214 1898. Pode telefonar e agendar que nós vamos receber. De segunda a sexta, de 8 às 18. Tá ok. Muito obrigado. E no próximo bloco a gente tem o Contato Educativo. Fique com a gente. A cada escolha, uma renúncia. É assim que traçamos os rumos de nossa vida, escolhendo alguns caminhos e abrindo mão de outros. Mas o que fazer quando parece impossível conciliar dois grandes sonhos? Como escolher o rumo certo quando estão em jogo a profissão e o casamento? Opções para esse dilema você encontra agora no Contato Educativo. Contato Educativo. Olá, você que está em contato conosco, paz e bem, família de todo o Brasil, aquele abraço. Hoje a nossa carta vem de Vitória, no Espírito Santo, e quem manda é a Cláudia. A Cláudia tem 23 anos e mora em Vitória, mas é natural de Linhares, no interior do estado. Diz ela que desde criança sonha em ser jornalista. Quando terminou o 2º grau, ela fez o curso técnico para arranjar um emprego e assim então começou toda a sua caminhada lá na capital do Espírito Santo. Embora bem empregada, ela sempre teve essa sua intenção de fazer um dia jornalismo. Chegou até a fazer a faculdade de letras, mas jornalismo nunca saiu da sua cabeça. Hoje, inclusive, ela é noiva, mas conseguiu justamente agora do seu noivado a faculdade que tanto esperava. E essa sua faculdade ela conseguiu em Araçatuba, não em Vitória, mas em São Paulo, a cidade de Araçatuba. E a sua questão é: deve deixar tudo que até agora conquistou para ir em busca do seu sonho? O que eu digo, Cláudia, é que vale a pena ir atrás do sonho que você tanto quis para a sua vida. Nesse sentido, eu gostaria de citar aqui um exemplo de uma minha amiga que passou pela mesma situação. Saiu do interior, foi para a capital e justamente desejava fazer a faculdade de jornalismo. Sabe aonde, Cláudia? Em Araçatuba, São Paulo, aonde você também está querendo ir. Ela diz o seguinte: não dá para prever se os sonhos, todos os sonhos, ideias e projetos vão dar certo. No entanto, tentar nos dar forças para termos novos sonhos e realizar alguns. Quando algo nos move, comove, temos fé. Então acontece e o universo conspira e transpira ao nosso favor. Nesse sentido, ela continua mais à frente. O que mais pode acontecer diante da busca dos nossos sonhos é a gente ter que retornar e recomeçar novamente. Com isso, Cláudia, com o exemplo dessa minha amiga, o que eu digo para você é que você deva sim ir para a Araçatuba, tentar a faculdade que você tanto sonhou. O seu noivo diz que espera, por que não confiar? E quando você retornar, já formada com a sua faculdade, então você possa aí selar o seu matrimônio com ele, formada na faculdade que você tanto quis, né? Eu fico por aqui, que Deus abençoe a todos nós, que você seja muito feliz nessa sua missão. Mande sua história para o Contato Educativo. Avenida 31 de Março, 435, bairro Dom Cabral. CEP 30 535 000, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ou, se preferir, envie e-mails para programacontato@salesiano.br. O combate à violência passa pela criação de oportunidades. Como Dom Bosco, é preciso acreditar nos jovens, acolhê-los e guiá-los através de um caminho de novas possibilidades.
A repressão policial deve sim fazer parte do combate à violência, mas também é preciso prevenir, educar, oferecer ao jovem uma alternativa de futuro, de crescimento, cidadania e dignidade. O contato fica por aqui. Mas semana que vem a gente volta a se encontrar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Colabore com as obras sociais salesianas. Faça parte da União pela Vida. Para participar, visite o site www.upv.org.br ou ligue para 61 3214 2300.